Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e nessa videoaula nós vamos continuar trabalhando com o estudo dos triângulos. Só que agora nós vamos trabalhar com as fórmulas para calcular a área dos triângulos. Veja que nós vamos fazer assim, ó. Como calcular a área de um triângulo quando você conhece base e altura? Tranquilo esse, né? Como calcular a área de um triângulo quando você conhece lado, ângulo e lado? Também, como calcular a área de um triângulo que é equilátero? Veja que nós temos aqui então três maneiras diferentes de calcular a área de um triângulo. E depois eu vou fazer um próximo vídeo com uma outra fórmula muito importante também. Beleza? Vamos para a aula? Pessoal, para começar então o estudo da área dos triângulos, vamos começar com o mais básico, ó. Vamos calcular a área, calcular não, né? Vamos mostrar a fórmula de como calcular a área de um triângulo quando você conhece base e altura. Eu deixei desenhados dois triângulos aqui, ó, ABC e ABC. Esse triângulo aqui, ele tem um ângulo reto, então ele é um triângulo retângulo, e aí eu já deixei aqui, ó, essa linha que é a medida da sua base. Então eu vou dizer que essa linha aqui, ó, esse segmento de reta, mede B unidades, tá? Vou colocar de vermelho, mede B unidades. E que esse segmento de reta aqui, ó, representa a altura do nosso triângulo, tá? E só pode representar a altura se fizer um ângulo de 90 graus. Então esse aqui seria o triângulo mais básico para calcular a sua área. Aqui eu tenho outro triângulo, ó. Nesse caso eu vou fazer uma linha aqui para a gente não se perder. Veja que eu já deixei um segmento de reta que vai de C até B, que é do mesmo tamanho da base BC, que vai representar esse comprimento. Também deixei a altura do triângulo aqui, ó, a altura aqui fora. É claro que se essa reta significa altura com relação à base BC, então obrigatoriamente ela vai fazer um ângulo de 90 graus com a base e ela vai ter a mesma altura do triângulo. É usual também a gente passar a altura aqui dentro do triângulo, ó. Então a altura seria esse segmento de reta que faz ângulo de 90 graus, correto? Então aqui nós poderíamos dizer duas coisas, ó, que esse segmento de reta é a medida da base e esse segmento aqui, ó, é a altura, que pode ser medida aqui fora, como pode ser medida aqui dentro. Tá, mas como é que você calcula a área de um triângulo quando você conhece base e altura? É bem simples, tá? Então eu vou colocar aqui assim, ó, a área do triângulo nada mais é do que a base vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Veja que é uma fórmula bem simples que, infelizmente, alguns alunos esquecem, mas ela é bem tranquila para a gente memorizar, correto? Então, a área de um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Aí você saiu de casa, foi fazer a prova, foi fazer um concurso, outra coisa, e chegou lá, você tinha que calcular a área de um triângulo, só que nesse triângulo eles não te deram a base e nem a altura. Eles te deram a medida de um lado, te deram o ângulo e a medida do outro lado. Imagina o seguinte, ó, que foi fornecido para você a medida que vai de C até B, essa base aqui, tá? Então vamos supor que essa base mede B, correto? Aí ele veio e também te deu essa medida aqui, ó, de C até A, CA. E vamos supor que essa medida aqui é A. Veja que eu não fiz a linha tracejada aqui, mas nem precisa, né? Então nós temos um lado que mede B, nós temos o outro lado que mede A e o outro lado aqui a gente não conhece. Então nós temos lado, lado e nós temos um ângulo que fica compreendido. Ó, o ângulo tem que estar aqui. O ângulo fica compreendido entre os lados B e A. Perfeito? E aí você quer calcular você quer calcular a área desse triângulo. Tá, não é difícil. Primeira coisa que você vai fazer, vai passar aqui um segmento de reta
que representa a altura do triângulo. Porque você lembra da fórmula mais básica. A área de um triângulo nada mais é do que base vezes altura dividido por 2. E você quer, de alguma forma, chegar lá. Perfeito. Veja que nesse triângulo aqui, ó, que eu vou fazer meio verdinho aqui, ó. Nesse triângulo aqui, nós temos os dois lados e o ângulo compreendido entre eles, correto? E mais do que isso, aqui nós temos um triângulo retângulo. Esse triângulo, ele tem um ângulo de 90 graus aqui. Com isso, nós sabemos que o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa e que o lado que toca aqui nós não temos, ó, porque se você pegar esse lado que vai de C até aqui no pontinho, esse nós não temos. Nós temos o B, que é tudo, ó. E nós estamos trabalhando só com esse triângulo aqui. Tá, então o que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer assim, ó. Eu quero descobrir a altura. Eu vou querer criar uma fórmula para descobrir a altura. Aí, nesse caso, eu tenho um triângulo retângulo, cuja o ângulo aqui é alfa, que eu já sabia. Esse lado médio A, que eu já sabia. E eu quero descobrir a altura. Veja que eu tenho hipotenusa e tenho cateto oposto em um triângulo retângulo. Se você tem hipotenusa e tem cateto oposto, então você tem uma relação trigonométrica que é o seno. Você tem que seno desse ângulo alfa aqui nada mais é do que o cateto oposto, H, dividido pela hipotenusa, que é o A. Perfeito. Agora eu vou isolar aqui, ó, vou isolar o H, porque eu quero descobrir isso. Então eu vou passar o A multiplicando. Com isso, então, eu tenho que a altura nada mais é do que A vezes seno do ângulo alfa, correto? Então vou deixar aqui, ó, destacado isso aqui. Eu sei que a altura do meu triângulo é A vezes seno alfa. Agora eu vou pegar aquela outra fórmula que nós já vimos aqui, ó, a área do triângulo é igual base vezes altura dividido por 2. Então vou escrever aqui, ó, a área do triângulo é igual a base vezes quem? Altura. Só que quem é a altura? A altura nada mais é do que a seno alfa. Então é a base vezes a seno alfa, tudo isso dividido por 2. Agora, para um pouquinho. Veja que esse B aqui é da base desse triângulo, tá? E aqui eu chamei de B também, sendo a base, tá? Sendo a base. Só que não precisaria ser essa a base. Se você tivesse esse lado e o ângulo aqui, ó, também daria a mesma coisa, tá? Mas voltando lá. Então você tem que a área do triângulo nada mais é do que AB seno alfa sobre 2. Ou seja, se você quer calcular a área de um triângulo que você conhece, olha o que você conhece. Você conhece um lado, você conhece o outro lado do triângulo e você tem o ângulo que fica compreendido entre eles. Você tem 3 elementos. Que fórmula que você usa? Ó, vou tirar aqui para fora, vai ficar 1 sobre 2, então é meio de AB seno do ângulo alfa. Então é só você multiplicar um lado pelo outro lado, pelo o seno do ângulo dado e dividir por 2. A área de um triângulo conhecido lado, ângulo, lado. Multiplica um lado pelo outro lado, pelo seno desse ângulo e divide tudo por 2. Então essa aqui é uma fórmula linda que você vai destacar no seu caderno para calcular a área. Só que é o seguinte, quando que você usa essa fórmula aqui? Quando você tem 2 lados e o ângulo compreendido entre eles. Quando que você usa essa fórmula? Quando você conhece a base e conhece a altura. Beleza, né, pessoal? Legalzinho isso aí, né? Então agora nós vamos para o último triângulo, que seria o nosso triângulo equilátero.
Tá, primeiro vamos fazer algumas coisas no triângulo equilátero. O que um triângulo equilátero tem de especial? Os três lados têm a mesma medida. Então aqui vai ser L, L e L. Tá, o que mais que os triângulos equiláteros têm de especial? Ah, aqui ó, aqui e aqui, todos os ângulos internos de um triângulo equilátero medem 60 graus. Então veja, você sabe que um triângulo equilátero tem três lados iguais e três ângulos iguais. Se você sabe qual é o triângulo que você está falando que é um triângulo equilátero, então você pode usar essa fórmula. Porque essa fórmula você precisa de dois lados e um ângulo entre elas, certo? E essa fórmula aqui, ó, vai cair certinho aqui, porque no triângulo equilátero você vai conhecer os lados e vai conhecer o ângulo entre eles. Então, nesse caso, você conhece as medidas dos três lados. Agora eu vou pegar essa fórmula e vou ver o que acontece aqui, ó. Então, vamos lá. A fórmula seria, deixa eu ver onde eu vou colocar, que vai ficar L, L, tá. Vai ser aqui, ó. Vamos ver se cabe. Aqui assim, ó. Então, você tem lá que a área do triângulo equilátero é igual. Vamos lá. 1/2, então 1/2 vezes um lado, vou pegar esse lado aqui, ó, L, vezes o outro lado, tem que ser esse aqui agora, ó, ou pode ser esse de baixo, tá? Então, L vezes seno. Gente, para um pouquinho as máquinas. Veja o seguinte, faz de conta que eu peguei esse lado L, peguei esse lado L. Para usar essa fórmula, é lado, lado e o ângulo compreendido entre eles, tá? No caso do triângulo equilátero, não ia dar errado, porque tudo é igual aqui, né? Mas para outro triângulo daria. Então lá seria seno de 60 graus. Beleza, né? Agora, pequenininho aqui, ó, pequenininho aqui, se nós tivermos a tabelinha 30, 45, 60, só a linha do seno. Aí, como é que preenche a tabela? Seria 1, 2, 3. Aí, 3, 2, 1 e tal. Agora, divide todo mundo por 2 e coloca a raiz em quem não é 1. Isso quer dizer que o seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar a área do triângulo equilátero é igual a 1/2 de L. L vezes L. L ao quadrado. Seno de 60 graus. Raiz de 3 sobre 2. Beleza, pessoal? Por último, agora, nós vamos ter que só melhorar isso aqui. A área do triângulo equilátero é igual 1 vezes L, então aqui dá L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, 2 vezes 2, 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza, pessoal? Veja que, então, agora é o seguinte, ó. Se você quiser calcular a área de um triângulo equilátero de lado 2, vamos supor assim, qual é a área do triângulo equilátero cujo lado mede 2? É só você vir aqui no lugar do L e colocar 2. 2 ao quadrado, 4. 4 corta 4, deu raiz de 3. É bem fácil, muito fácil, calcular a área de um triângulo equilátero usando essa fórmula. A área de um triângulo cuja você conhece os dois lados e o ângulo entre eles também sai fácil por essa fórmula. E a área, para calcular a área de um triângulo cuja base você conhece e a altura você conhece, sai muito fácil aqui. Só que, gente, veja, eu quero deduzir mais uma fórmula que é muito usada. Qual é a fórmula para calcular a altura de um triângulo equilátero? Faz de conta, deixa eu pegar a régua aqui, que você quer calcular a altura aqui, ó. Você tem um triângulo equilátero ali e você quer calcular a altura. Eu vou aproveitar essa aula para a gente falar.
Nós sabemos que se você conhece dois lados de um triângulo, certo? Ó, dois lados de um triângulo e o ângulo entre eles, você consegue calcular a altura por essa fórmula. Altura é igual a seno alfa. Então, vou colocar aqui. Altura é igual a seno alfa. Porque esse triângulo, você também conhece dois lados e o ângulo entre eles, certo? Só que nesse caso, o lado não é A, o lado é L. Então, aqui vai ficar altura igual a L seno de quanto? Seno de 60 graus. Só que seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui você tem que a altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. E essa fórmula é muito usada. A fórmula para calcular a altura de um triângulo equilátero é muito usada. Então vai ali e destaca isso aqui, ó. Destaca, tá? Gente, escreve altura. Opa, deixa eu apagar aqui que ainda tá bonitinho. Altura equilátero, eu vou colocar aqui, ó. Aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é a fórmula para área equilátero. Pessoal, tem muito exercício que você precisa determinar a altura de um triângulo equilátero e aí é só usar a fórmula. A altura de um triângulo equilátero nada mais é do que L raiz de 3 sobre 2, onde L é a medida do seu lado. Beleza? Então é só fazer isso, é bem tranquilo. Então veja aqui, ó, vamos só recapitular rapidinho. Se você tiver um triângulo cujo conhecimento dele você tem da base e da altura, a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Moleza. Se você tiver um triângulo cujo seu conhecimento sobre ele é lado e o ângulo compreendido entre os lados, a fórmula para calcular isso aí é a área do triângulo é igual a 1/2 de AB seno alfa. Perfeito. E a altura é a seno alfa. Tranquilo. Aí você vai para o triângulo equilátero. No triângulo equilátero, você conhece a medida dos lados, a fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero nada mais é que L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Enquanto a altura de um triângulo equilátero sai fácil pela fórmula L raiz de 3 sobre 2. E pronto, terminamos mais uma aula sobre teoria das áreas dos triângulos, da nossa playlist sobre o estudo dos triângulos. É claro que depois vai vir um vídeo resolvendo um monte de exercício, e aí vai ser bem bacana. Mas por enquanto vamos na teoria, que a teoria é muito importante. Tem mais uma fórmula para calcular a área de triângulo, muito importante, que eu vou passar para vocês, só que essa aí é exclusiva para um vídeo só, tranquilo? Pessoal, finalizamos essa aula aqui, então agora eu gostaria de fazer um pedido para você, né? Se você estiver gostando da aula, gostando da minha didática, então vou pedir para você deixar um joinha, deixar um comentário, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se você tiver um amigo que está precisando estudar também, compartilhe esse vídeo com ele. E se tiver que fazer alguma crítica, alguma coisa, tudo vai ser super aceito, bem aceito, um elogio, porque baseado no que vocês vão falando, no feedback de vocês, eu vou tentando melhorar aqui, beleza? Muito obrigado, bons estudos e até mais. Fui!